deixe esta casa linda. E é tão gostoso dizer isso que Deus sempre traz para o meu coração, que não importa o tamanho da casa, nem o tamanho da igreja, nem a quantidade de pessoas que vêm ao culto. O que importa é o coração aberto. Porque quando o coração está aberto, a gente recebe da parte de Deus um dom maior, esse dom de amar. E paz é isso, gente. Paz é bem mais do que a ausência de guerras e conflitos. Paz é amor, é alegria, é comunhão, é sorriso, é abraço e é gente bonita. E vocês têm de sobra, viu? Eu quero glorificar ao Senhor desde já por essa casa linda que me acolhe nessa noite. Estou aqui com minha família, na presença do meu esposo e 2 dos meus filhos. O mais velho está lá na URBS. E nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas desde já, eu quero também glorificar a Deus pela vida do pastor Ivan, que confiou a mim este compromisso, essa responsabilidade de estar nessa noite com vocês. Da mesma forma, quero também glorificar ao Senhor pela vida do pastor Glauber, que me liberou, que me deu a benção e falou: varoa, vai com Deus. E com Deus aqui nós chegamos para a honra e glória do Senhor. Queridos, é com alegria que nós aceitamos este compromisso de estar nessa noite, dentro desta casa de oração, onde nós estamos sendo acolhidas. Me sinto à vontade para a glória de Deus. Fui bem recebida, com abraços e sorrisos, e isso já alegrou o meu coração, enchendo-me de graça para essa noite. E foi por essa graça que nós chegamos aqui. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Jeremias 18. Foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. A pastora Neide já disse, o nosso pastor, que também é o meu pastor, o pastor Ivan, ele não pôde estar aqui hoje, está gripado, está resfriado, mas para a honra e glória do Senhor, eu sei que Deus já está cuidando dessa gripe, mas nós estamos aqui e somos a igreja do Senhor, amém? É Jeremias 18. É um texto bem conhecido, mas é o texto que Deus trouxe ao meu coração. Fique à vontade, em pé ou sentado, mas permita Deus falar com você através dessa palavra. Esse é o momento no qual Deus fala conosco. Ele já falou através dos louvores, já falou através da oração, e Ele vai estar dando continuidade através da sua palavra. Antes de ler, eu gostaria de lembrar a vocês que esta palavra é firme e eficaz. É digna de toda aceitação. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu, que morreu e ressuscitou, e vivo está aqui conosco para nos fortalecer em meio às fraquezas. Amém? Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem a seus olhos. Vou ler o versículo 4 novamente. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem a seus olhos. Glorifica o Senhor por essa palavra. E na minha Bíblia essa palavra tem como tema o vaso na mão do oleiro. Eu quero que você entenda que eu e você somos vaso e estamos na mão do oleiro. E o oleiro, ele faz e refaz. Mas para entender melhor esse contexto de Jeremias 18, eu quero lembrar a você que Jeremias era um profeta. Jeremias foi sacerdócio e ele foi chamado por Deus. A Bíblia vai dizer que Jeremias era filho de Elquias, vivia em Anatote, foi chamado por Deus em meio a um ofício que ele já fazia, porque ele veio de família sacerdotal. E naquela época, vinha de família sacerdotal, recebia do pai o ofício de também ser sacerdote.
Mas a Bíblia vai dizer que Jeremias foi chamado por Deus para um propósito, para profetizar as nações. Não porque ele era filho de sacerdote, mas porque ele foi escolhido por Deus para profetizar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você foi escolhido por Deus para profetizar. A Bíblia vai dizer que Jeremias, vindo de família sacerdotal, Deus, ele vai direcionar a sua palavra a Jeremias. No capítulo 1 ainda de Jeremias, Deus, ele vai dizer para Jeremias: eu te chamei, Jeremias, eu te formei, Jeremias, e te dei a nação para profetizar. Eu sinto Deus a dizer a Jeremias: Jeremias, foi eu, Jeremias, que te escolhi. Mas é tão verdade isso, e Deus tem lembrado a gente durante esses dias, que quem tem um chamado, quem tem uma chamada, sempre tem medo do peso da responsabilidade, do peso da chamada, do peso daquilo que é entregue em suas mãos. É tão verdade isso que Jeremias, vindo de família sacerdotal, ele vai dizer para o Senhor: mas Senhor, eu sou uma criança. Eu sinto Jeremias dizer: mas meu Deus, em meio a tanta gente, tu chamastes a mim. No meio desse povo aí, tu escolheu a mim, Senhor. Eu sinto Jeremias dizer: mas Senhor, tem tanta gente capacitado, aparentemente aos meus olhos, maior do que eu, mas tu chamastes a mim, que sou criança, que sou pequeno. Talvez Jeremias estava dizendo: eu não sou tão eloquente, não tenho tanta sabedoria, mas tu chamastes a mim. E no capítulo 1 o Senhor vai dizer a Jeremias: Jeremias, eu te chamei. E ele vai dizer mais: eu te escolhi, Jeremias, no ventre da tua mãe. É Deus dizendo: eu te chamei ainda na madre, ainda quando tu estava se formando, eu te formei, te escolhi e deixei para ti uma ordenância. Eu mandei que tu profetizasse e te dei toda essa nação para tu profetizar, porque eu te escolhi como profeta, eu te chamei para essa chamada. Mas Jeremias, com medo do peso da chamada, ele vai dizer: eu sou uma criança. É tão verdade isso, irmãos, que é notório na minha vida e na sua, ter medo do chamado, ter medo da escolha, ter medo da responsabilidade que é entregado a nós, porque nós somos humanos e vendo as nossas fraquezas mediante a tantas coisas que passamos. É tão verdade que a gente entrega a Deus, a Ele, o chamado, e pede a Ele para estar conosco. Eu sinto Jeremias dizer: Senhor, eu pouco sei. Eu posso dizer isso com as minhas palavras, porque Jeremias vai dizer: eu sou uma criança, e ser criança é conhecer pouco ainda do mundo, da sociedade, das pessoas, porque uma criança está ainda na fase de aprendizado, está aprendendo ainda. E Jeremias vai dizer: Senhor, eu pouco sei, mas o Senhor vai dizer: eu te escolhi, Jeremias, eu te chamei, eu te dei uma chamada para profetizar. Eu sinto Deus falar com este povo bonito, alegre, que me recebeu nessa noite. Eu te chamei. Capítulo 1, Deus vai dizer para Jeremias: eu te chamei, Jeremias. Eu sinto Deus dizer a este povo lindo: foi eu que escolhi vocês. Para quê? Para profetizar. Tantas pessoas tentando calar a voz dos profetas, e Deus nessa noite trazendo um alerta de uma chamada que tem para mim e para você. É Deus dizendo: eu não abro mão, porque eu te formei, eu te escolhi. Eu não abro mão, porque você é uma escolha minha. Eu sinto Deus dizer: eu não abro mão de você, porque foi eu mesmo que escolhi você para esse ofício. Foi eu que escolhi você para profetizar. Foi eu que escolhi você
para fazer. Eu sinto Deus dizer: eu que faço e não volto atrás do que eu faço. Eu que escolho e não volto atrás da minha escolha. Eu que seleciono, e quando seleciono, ninguém pode apagar, ninguém pode calar a voz quando Deus chama alguém. Jeremias se sentia menor, talvez, do que os outros profetas em meio à sociedade. Jeremias se sentia, talvez, inferior por pouco, por pequeno ser, por ter pouca idade. Mas Deus entrega a ele um chamado. Queridos, é tão verdade isso, que no capítulo 2 de Jeremias, o Senhor vai perguntar a Jeremias, vai trazer a Jeremias uma pergunta: o que tu vês, Jeremias? E Jeremias vai dizer: Senhor, eu vejo, Senhor, uma vara. Queridos, é Deus dizendo para Jeremias: eu que sou a direção da minha palavra, e esta vara é a direção, direcionando para onde vai a minha palavra. Eu que ordeno a minha palavra, a direção a ser tomada. Eu sinto Deus dizer: a minha palavra é a vara que direciona. É Deus dizendo: eu faço como eu quero, na hora que eu quero, no lugar que eu quero, eu falo com quem eu quero, e eu mando fazer aqueles que são meus filhos, herdeiro e co-herdeiro, as minhas promessas. Aos olhos humanos, Jeremias era filho de família sacerdotal, mas aos olhos de Deus, Jeremias era o escolhido para profetizar. Você consegue notar a diferença em nascer em um lugar e ser escolhido para Deus para fazer algo? É tão verdade que muitos dizem ser sem ser, e outros têm medo da chamada, mas Deus diz: eu te chamei. É tão verdade que alguns querem ser, têm medo do peso da responsabilidade. Profetizar em meio à sociedade é sentir o peso do chamado. A Bíblia vai dizer que Jeremias foi um homem chamado por Deus a viver separado. Separado por Deus. No capítulo 16 de Jeremias ainda, o Senhor vai trazer um alerta à mocidade, aos cuidados com a mocidade. E nessa noite não é diferente. Ei, jovem, o Senhor te escolheu como geração eleita, sacerdócio. Ei, o Senhor te escolheu para viver conforme a palavra que Ele ordena para ti. O Senhor te chamou porque tu tem força, vigor e ousadia do Espírito de Deus para profetizar. É um chamado a ser diferente em meio à sociedade. É um chamado a não se conformar com este mundo, mas viver as promessas de Deus, acreditando em um chamado que, mesmo se pesar sobre você, a mão de Deus lhe conduzirá a fazer e realizar prodígios e milagres que ainda acontece, porque Deus, Ele não se arrependeu, e Deus não deixou de fazer as promessas se cumprir da vida de quem crê. Ei, obras maiores vocês poderão fazer em nome de Jesus. Obras maiores você poderão fazer em nome de Jesus, porque não se trata do nome de Jeremias, que era filho ali de Elquias, mas sim da chamada que tinha sobre a vida de Jeremias. Porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre Ele, sobre o Espírito dEle, que nos conduz a profetizar. Nós somos os profetas, as profetisas dos dias de hoje. O Senhor, por algum motivo, Ele me viu, Ele te viu, Ele olhou para você, Ele inclinou a sua mão em direção a você, para dizer: eu te escolhi, eu te formei, eu te remi, eu sou o teu Deus. Operando eu, ninguém pode impedir os meus projetos a se realizar. Estou falando de um Deus que, quando chega na casa de alguém,
faz milagres extraordinários acontecer. E no capítulo 18 de Jeremias, onde lemos, há uma palavra de ordem direcionada para Jeremias. Perceba você que quem tem um chamado, há sempre uma ordem de Deus para ser cumprida, para cumprir na vida daquela pessoa. E a Bíblia vai dizer que a palavra, que Deus, que o Senhor, Ele vai voltar a se direcionar a Jeremias e vai dizer a Jeremias: desce, Jeremias, à casa do oleiro, porque lá, Jeremias, eu falarei contigo. Perceba que é uma palavra de ordem. Desce, desce, é para descer, é para descer, a ordem é para descer. Tem dias que o Senhor entra nessa casa e dá uma ordenância para que se marche, mas hoje o Senhor voltou a esta casa para dizer: é para descer, a ordem é para descer, porque quem desce escuta a voz dele. Quem desce consegue ver ele sendo oleiro e o mistério da olaria, mexendo com o barro ali daquele lugar. A ordem de Deus para Jeremias era descer. A Bíblia vai dizer que tinha um homem com o nome Zaqueu, que precisava, que queria ver Jesus, que ouviu falar que Jesus passaria em meio à multidão, e uma multidão com certeza ao esperava, porque a multidão com suas necessidades quer ser curado. A multidão é que nem eu e você. Todos os dias pedimos ao Senhor para sermos curados, tratados, renovados, porque a gente quer estar de pé. Mas a Bíblia vai dizer que este homem, ele não conseguia ver Jesus, porque o seu tamanho não permitia. Mas esse homem, ele sobe, e Jesus vai dizer, porque hoje, Zaqueu, a salvação na tua casa. Eu sinto Deus dizer que quem desce recebe salvação, alcança a benevolência da parte de Deus, recebe algo extraordinário da parte de Deus. Quem desce recebe cura, alcança libertação dentro da casa para os seus. Porque Ele opera. Mas a Bíblia vai dizer então em Jeremias 18 que Deus, ele vai dizer para Jeremias para descer. Eu vejo um homem sendo guiado por Deus para descer. Em uma visão, acredito eu, Deus ordena a Jeremias que descesse a olaria. E Jeremias, ao chegar na olaria, ele percebe que o oleiro, sendo o próprio Deus, está num grande mistério, refazendo um vaso que se quebrou, um vaso que estava rachado, com suas próprias mãos. Eu venho nessa noite dizer de um Deus que quando quer tratar alguém, Ele não manda segundos e não tem intermediários. Ele vem Ele próprio, e Ele então ali com a sua mão, Ele tira os defeitos, a sujeira, e limpa o barro para refazer o vaso. E é tão gostoso ouvir isso, porque esse vaso sou eu, esse vaso é você. É tão gostoso ouvir isso, porque esse vaso é a gente, que muitas vezes quebra em meio à caminhada, porque passamos por lutas, passamos por provações, passamos por tribulações, e muitas vezes essas coisas têm a tendência de nos quebrar. A sensação, não é possível que eu seja a única que já me senti desse jeito. Mas quantas vezes Ele próprio vem a nós e pede para descer. Desce, porque lá eu falarei contigo. Precisaria Deus então marcar o encontro? Não. Mas eu preciso, e você precisa se movimentar para ouvir e ver a mão dEle realizando algo na gente. Se ficarmos acomodados em meio ao nosso acomodismo,
não vemos e não ouviremos a voz dele. Zaqueu precisou descer da árvore. Ei, o profeta Jeremias precisou ir à olaria. Eu e você precisamos e precisou hoje nos adornarmos para estarmos aqui, para ouvir a voz dele. Foi ele que marcaste o encontro contigo, mas você viu a necessidade que você tinha de vir ao encontro dele. Eu falo de um Deus que por onde passa, milagres extraordinários acontecem. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar com ele foram curados, foram tratados. Milagres extraordinários aconteceram na vida de pessoas que creram no seu nome, e o nome dele fez. É o nome dele que faz, é por ele que tudo se faz. Até hoje é o nome dele que faz, e é o nome dele que refaz algo na gente nessa noite. Ei, nós não estamos em movimentos porque nos alegramos simplesmente com essa palavra. Nós estamos em movimento porque a mão dele, o mistério é a mão dele que mexe na gente como barro, e a gente sente a necessidade de ser feito pela mão dele. Ei, não é mãos humanas que transformam pessoas. Não é muito eu falar que algo acontece dentro de você. É ele que opera em você, porque você é barro, você é pó, e ele é que sopra a vida, porque ele é a vida. E aonde a vida, a salvação, aonde a vida, a cura acontece. Ei, porque ele é a própria vida. João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entender o mistério do vaso é entender que ali Jeremias consegue perceber ele tirando o que não serve na construção de um vaso que vai ser usado pela mão do próprio Deus. Você percebe, irmãos, que João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai dizer que não existe outro e que não há salvação em outro, porque ele é o único e ele é a salvação e a vida. João vai dizer que ele é que tira o pecado. Ei, porque o Espírito dele é que conduz a gente a abandonar as velhas práticas do pecado, abandonar o pecado, abrir mão do acomodismo, abrir mão das velhas práticas e nascer da água, do Espírito. É tão verdade que o próprio João também vai dizer que aquele que há de vir, João vai dizer: eu, João, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João vai dizer: eu, João, não sou digno de tirar as alpancas dos seus pés. O que João está querendo dizer é que ele é grande, ele é poderoso, embora, porque ele é a própria luz. João vai estar ensinando eu e você a crer que ele é luz. E quando a gente entende isso, a gente desce só para ver o oleiro com barro refazendo a nós próprios. Eu não estou dizendo de a gente ver, chegar na olaria e ver o oleiro refazendo outra pessoa, mas o mistério de entender que este vaso sou eu, é você conseguir compreender ele refazendo você de novo. Ei, dando a você a credencial de ser filho e herdeiro e cordeiro às promessas. Ele dando você a credencial de um dia poder estar com ele. Ele dando a você a credencial, ei, de colocar o seu nome, se porventura que Jeremias ali consegue compreender a dimensão da visão dada por Deus ali, porque ali o oleiro, ele tira as impurezas, ele não abandona o vaso,
Ele não abre mão do vaso porque se quebrou. Ele não rejeita o vaso porque o vaso estava quebrado. E a gente precisa entender isso como igreja de Deus. A gente precisa entender isso como essa igreja alegre e bonita. Não desprezar o vaso que se quebrou, mas crer que através do poder da palavra de Deus, esse vaso vai refazer. É crer que a palavra de Deus, ela tem poder para refazer o vaso e trazer o vaso de novo, para estar aqui adornado e para ser usado pela mão do próprio Deus. O ministério do vaso é porque o oleiro, sendo ele o Senhor, ele refaz para o seu uso e para o seu bom uso. Ninguém que um dia foi refeito pela mão dele deixa de brilhar, porque o brilho é dele e ele usa conforme ele quer, ele usa onde ele quiser, porque ele refaz para o seu uso, para a sua seara. E Jeremias entende isso nesse mistério ali com Deus, de que ele precisava, mesmo tendo uma chamada, ser refeito de novo, assim como o povo ali, aquela sociedade. E Deus mostra para Jeremias entender que ele precisava profetizar para aquele povo. Ele precisava continuar profetizando para aquela geração. Ele precisava profetizar aquela geração para que descesse, para que buscasse, para que acreditasse, para que recebesse então o oleiro. E Deus mostra a Jeremias para que Jeremias continuasse a profetizar. É por isso que vimos tantas coisas. É por isso que em meio às nossas orações, o Espírito Santo traz à nossa memória as guerras que lá fora tantas pessoas estão enfrentando. Porque a gente precisa ver para profetizar. Os nossos olhos não estão tampados, diz o Senhor. Mas o Senhor permite para que a gente profetize, para que a gente se levante da onde a gente está, para a gente profetizar por essa nação. Porque muitos profetas que vieram antes de mim, de você, já tinham uma chamada como essa, chamada para profetizar, chamada para pregoar o Evangelho, chamada para anunciar a palavra da salvação, tendo Cristo como a base. O Evangelho é simples, é arrependimento e amor a Deus. Lá fora todo mundo está dizendo tanto que Deus ama, e Deus ama, mas muitos deixaram de pregar o arrependimento. Muitos tiraram das suas pregações e ministrações a necessidade que temos de nos arrependermos para alcançarmos de Deus esta salvação. Mas hoje, nesse dia, nessa noite, o Senhor traz para mim e para você uma palavra de ordem. Desce, profetiza. Desce à casa do oleiro, porque lá é o Senhor. Falarei contigo. A gente precisa estar em movimento para ouvir Deus. E quando digo movimento, eu estou dizendo em ter uma vida alinhada conforme a palavra de Deus. Uma vida de oração, de busca, de leitura da palavra. Quando eu digo em movimento, a gente precisa estar envolvido ainda mais na seara de Cristo. A gente precisa ainda mais buscar o Senhor enquanto há tempo. Organize, irmãos, o tempo de vocês para buscar o Senhor e para receber revelação da palavra de Deus. Porque profetas antes de mim e de você receberam de Deus o dom de profetizar as nações. Receberam o dom de Deus de anunciar que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, e que Ele é a salvação. É tão verdade que até hoje o Senhor faz isso comigo e com você. Ele nos tira da nossa zona de conforto, Ele tira da nossa casa, Ele tira muitas vezes de estarmos deitados, sentados em um sofá, e nos traz para estarmos alinhados dentro da tenda
dentro da congregação. Porque aqui movimentos acontecem no reino espiritual. Aqui é lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. E nesse momento é o momento no qual o oleiro, ele tira tudo que não serve, tudo que é impuro, tudo que não está conforme a sua palavra, e traz o vaso de novo para dentro da tenda, para ser usado pela sua mão. E perceba vocês que vaso é para ser usado, e vaso precisa estar cheio. Vaso que é usado pelo Senhor está cheio e transborda. Transborda de quê, missionária? De amor. Transborda de quê, missionária? De comunhão, de alegria. Transborda de quê, missionária? É de servir e servir ao Senhor com alegria. Transborda de quê? De palavra de salvação, de palavra de libertação, de palavra de cura. Ei, o Senhor escolheu a mim e a você para profetizarmos e curas acontecer no meio de nós. Porque a gente não está vendo tanta cura que nem era no tempo da igreja primitiva? Porque muitas vezes a nossa voz profética se calou. Porque muitas vezes deixamos de profetizar para que curas acontecessem no meio da gente. Porque não se fala muito mais em libertação. Porque nós não estamos mais visualizando manifestações de pessoas que precisam de libertação dentro da nossa tenda. Porque muitas vezes a gente tirou das nossas pregações o ato de profetizar. Às vezes a gente não vê pessoas aceitando e reconhecendo o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. João 3,16 vai dizer que nele crê, não que o pecado é meu, que o amor de Deus é tão imenso por nós, as nossas transgressões, seu amor é tão grande por nós, que o olhar de Deus é o amor de Deus sendo manifestado em forma de perdão. Ei, em forma de aconchego. É Deus com seu olhar de graça, com seu olhar de misericórdia pela humanidade que muitas vezes está vivendo aí em pecado. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e Ele não vê um justo sequer. Então todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas todos nós recebemos de Deus pela graça o dom de sermos salvos, porque a graça de Deus nos abraça todos os dias. Eu estou tentando conduzir a você para entender que descer na olaria é sair diferente. Eu estou tentando encaminhar você para você entender que ter visão do que Deus quer com você é mudança. Eu estou tentando conduzir a você para você entender que Deus está falando que precisa ser mudado. Nós precisamos mudar todos os dias. Eu estou tentando conduzir a você a entender que precisamos nascer todos os dias da água e do Espírito Santo de Deus, para recebermos de Deus este dom de ser chamado vaso na casa do oleiro, vaso que foi refeito por Ele. É um ofício diferenciado, é um ofício no qual não esperamos reconhecimento humano. Ei, porque quem recebe dos homens não receberá o galardão que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Eu estou tentando fazer com que você entenda que mesmo sendo cristão, a gente precisa nascer todos os dias, e sempre tem alguma coisa dentro da gente que precisa ser tratado, e a gente precisa descer na olaria para se ver. É o nosso olhar para nós mesmos. É a gente mesmo olhando para a gente e vendo defeitos que talvez outras pessoas não viram, mas a gente sabe que existe aí, em um cantinho guardado. É a gente mesmo olhando para a gente, examinando. Examine-se o homem a si próprio, para que coisas extraordinárias aconteçam.
Tanta gente espera tanta coisa. Tanta gente esperando que alguém chegue aqui para profetizar e que pó de ouro caia sobre a mão. Tanta gente lá fora desejando então carros importados, confiando na força do seu braço, na força dos seus carros importados. Mas nós que estamos aqui, confiamos no Senhor nosso Deus, que em meio às nossas fraquezas, Ele opera dentro de nós para nos fortalecer. É um Deus que reconhece que a gente precisa ser tratado, mas Ele nos conduz para recebermos esse tratamento pela sua própria mão. Ei, é Deus que escreve, é Deus que determina, é Deus que chama, é Deus que diz. É um Deus que quando chega, quebra protocolos humanos para decidir a nossa situação. É um Deus que quando chega em um cenário onde aparentemente é de derrota, Ele faz com que esse cenário de derrota se torne um cenário de vitória, para que o seu nome venha a ser glorificado neste cenário. É um Deus que chega para o improvável, para aquela pessoa que ninguém acredita que vai ser algo, alguma coisa, e diz: eu chamei, eu escolhi, eu faço, eu refaço, eu volto a refazer se preciso for, mas para que se cumpra a minha palavra que eu escrevi a respeito desta pessoa. É um Deus que faz a gente mudar, que faz a gente ver as coisas diferentes, que faz com que a gente não se torne conformado com este mundo, com as coisas seculares dele. Mas é um Deus que faz da gente um objeto transformador, principalmente dentro da gente mesmo. Eu vejo Deus usando o vaso dentro da tenda, dentro da congregação, no meio dos irmãos, para ter vida e vida no meio da gente. Perceba isso, irmãos, que Romanos 12, no versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que apresentai-vos os nossos corpos como sacrifício vivo ao altar de Deus. É a gente mesmo que se apresenta a Ele. O sacrifício agora é o meu próprio corpo entrega para Ele. Este corpo que antes era usado para o pecado, mas hoje este corpo é santificado, purificado, e eu ofereço este corpo no altar de Deus como sacrifício vivo, porque João mesmo disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um corpo agora purificado e santificado pela mão dele. Entender esse mistério é todos os dias, irmão, descer a casa do oleiro. Entender o mistério do vaso na mão do oleiro é sentir vontade de descer todos os dias, para ser usado por Ele, para que a vontade dEle aconteça. E Jeremias entendeu que a vontade de Deus era profetizar, como outros profetas, irmãos, antes de nós, abandonou muitas vezes a sua vida para profetizar as nações, para fazer a vontade de Deus e para anunciar o nome do Senhor, e para anunciar que o Senhor viria, para anunciar que Ele é a salvação, para anunciar que Ele é a cura, para anunciar que sem Ele nada que hoje é feito se fez, porque Ele é o Deus antes da fundação do mundo. Profetas antes da gente profetizaram para que esta palavra chegasse a mim e a você com tanta força e tivesse poder de nos transformar através de uma descida e ver Deus agir com sua própria mão no nosso interior. Eu creio que muitas coisas tem feito o Senhor pela nossa geração. Eu creio que muitas coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres,
ao ponto de receber a palavra de Deus com alegria e pedir ao Senhor: Senhor, que tudo se cumpra conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme, Senhor, aquilo que tu traçou e escreveu para mim. É tão gostoso entender que a gente abre mão de projetos para que propósito se cumpra dentro da vida da gente. Eu nunca vi propósito se cumprir quando a gente não abre mão de projetos, muitas vezes humanos. Porque a gente projeta quase todos os dias, a gente quer alguma coisa, a gente quer algo. Mas muitas vezes não conseguimos abrir mão dos nossos projetos para propósitos de Deus se cumprir na nossa vida. E muitas vezes o Senhor está esperando de nós renunciarmos a alguma coisa para alcançarmos esses projetos que Deus escreveu para a gente se cumprir. Você precisa entender isso. Mas descendo a casa do oleiro, desce a casa do oleiro, irmãos, e ouve a palavra de Deus, e ver o Senhor refazendo você próprio e deixando você na forma, no molde perfeito. Ele tem a moldura para mim e para você. Ei, a túnica que é separada para mim e é separada para você, Ele tem as medidas que cabem exatamente para você. O anel que é selecionado, Ele tem para nós o anel que cabe exatamente no nosso dedo. Você consegue entender a dimensão disso? É o Deus que te conhece, que tem a moldura, que tem o seu tamanho, que conhece o seu formato e opera em você ao ponto de deixar projetos extraordinários acontecer na sua vida. Perceba que todos os dias precisamos descer. E Jeremias desceu e ouviu a voz de Deus. Zaqueu desceu e houve salvação na casa dele. Profetas profetizaram e as promessas de Deus se cumpriram mediante as nações. E muitos receberam repreensão de Deus pela desobediência, porque foram profetizados a necessidade que tinha de obedecer a Deus e seguir em direção às promessas. Mas quantas pessoas optaram desobedecer e por isso não receberam promessas e projetos que Deus tinha estabelecido para elas? Eu desejo muito que você seja essa geração forte. Eu desejo muito que você seja esse povo escolhido, da forma que você entenda que Deus te chamou e que você não abra mão daquilo que Deus escreveu a respeito de você. Sendo filhos vitoriosos do Senhor, receba de Deus o fortalecimento espiritual. Receba de Deus a ajuda necessária. Receba de Deus a alegria para te manter cada dia mais constante e firme na palavra de Deus, sendo o instrumento usado por Ele. Seja boca de Deus, seja vaso de Deus. Ei, permita que esse vaso se encha de autoridade para amar, autoridade para profetizar, autoridade para ser na vida de alguém luz, porque assim seremos vencedores e pessoas vencerão em nome de Jesus, porque nós precisamos também ser espelho e exemplo na vida de alguém, para que outras pessoas cheguem à nossa tenda, à nossa congregação, para ver multiplicação no nosso rebanho. É tão verdade que toda esta palavra foi direcionada para você entender que você precisa ser mudado, você precisa ser transformado, você precisa alcançar de Deus esta força para se manter de firme, com seus pés aqui dentro da congregação, firmado no meio desse rebanho, aonde pessoas aqui recebem de Deus a responsabilidade de lhe alimentar com a palavra de Deus, porque esta palavra, irmãos, é alimento, é suprimento, é proteínas que nós precisamos, é as vitaminas que nos mantém de pé, é
aqui que a nossa espiritualidade, irmãos, está sendo cada dia mais fortalecida, porque o homem sem Deus é nada, o homem fora da congregação é nada. Ei, esta palavra pode ser loucura para as pessoas lá fora, mas para a gente é revelação de Deus. E Deus se revelou através do mistério deste vaso. Você é vaso na mão de Deus, escolhido, refeito por Ele para a sua obra. É tão verdade que eu quero profetizar sobre a sua vida, que todos os vasos que foram refeitos pela mão do Senhor possam se encher de graça, de ousadia do Espírito Santo, para transbordar em outras vidas, ao ponto de alcançar outras vidas deste poder de Deus. Porque o poder de Deus tem esta força, irmãos, começa dentro da gente e consegue chegar às pessoas que estão no nosso lado, que está atrás da gente, porque a força de Deus é para todos. É um Deus com seu olhar que quando vem e chega em um cenário, Ele muda todo o cenário, e todo o nosso cenário foi mudado nessa noite, ainda mais. Vitória, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que crê e que recebe o Senhor cada dia mais dentro de si. Ei, o Senhor está vivo dentro da gente, e a força dele é que nos mantém de pé. E é com essa alegria, crendo de que você é vaso de Deus, eu quero pedir a você que você fique de pé. Eu estou concluindo. E eu quero chamar os levitas dessa igreja, em nome de Jesus, este grupo de levitas. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto os levitas estiverem cantando, eu quero fazer uma oração por você, onde você está mesmo. Eu sei que você está aí ligado na fenda da rocha. Eu sei que você está ligado ao Senhor. Eu sei que essa palavra encontrou lugar no seu coração. Eu sei que Deus já alcançou você através dessa palavra. Eu sei que a simplicidade dessa palavra trouxe a verdade, que é a palavra de Deus, com muita força dentro de você. Eu sei que Deus, Ele mexeu em você como barro, como pó, mexeu nas suas estruturas. Eu sinto Deus refazendo a gente com uma força ainda maior, e eu sinto Deus realizar extraordinário dentro da gente. Feche os seus olhos em nome de Jesus e lembre, você é bom, você é vaso, você... Senhor, meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, os teus filhos em tuas mãos. Pai, reconhecemos, Pai, que somos, meu Pai, este pó, este barro, Pai, nas tuas mãos. Senhor, eu não sou diferente deles, Pai, por eu estar aqui no altar, Pai. Eu não me sinto diferente por estar em situação de destaque nessa noite, porque sinto eu, Pai, que sou também filha, como os teus filhos que estão sentados, que estão de pé sobre essa congregação. Senhor, nós estamos aqui como filho, como essa geração que tu chamastes e tu escolheu, Pai, para descer nesta olaria. Pai, é crendo que o teu nome, que é verdadeiro, nos chamou para descer, que eu desço junto com este povo, meu Pai. Senhor, eu desço em oração, Deus, junto com este povo, porque eu sei, Senhor, que onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ó Pai, tu faz acontecer, porque tu é o Deus que coisas acontecem, ó Pai, e acontece dentro da gente. Pai, eu quero te pedir, Senhor, aonde tu encontrar um coração que estiver aberto, ó Pai, aonde tu encontrar um coração com as portas abertas, eu quero te pedir em nome de Jesus, faça morada, Senhor, neste coração, preenche todo vazio, se porventura estiver, ó Pai, em nome de Jesus. Se porventura essa pessoa, Pai, dessa noite sentia falta de alguma coisa ou de algo, eu te convido, Senhor, preenche este vazio em nome de Jesus. Assim como os profetas profetizaram
Eu quero profetizar, ó Pai, que este coração aí, ó Pai, venha ser cheio do Senhor. Ah, Pai, que essas pessoas venham entender que o Senhor é o dono da casa, o dono da igreja, e é o Deus que faz, para que tudo se faça e tudo se cumpra, para que tudo se realiza conforme os teus projetos, meu Pai. Ah, Senhor, há uma geração aí, ao teu povo, ah, Senhor, há tantos profetas aqui no meio de nós, ó Pai, e eu quero pedir ao Senhor ajuda, Senhor, para que projetos e propósitos se cumpram na vida desses profetas. Ah, Senhor, uma reunião, ó Pai. Há tanta liderança aqui no meio de nós, e eu quero te pedir dessa sabedoria, ousadia do teu Espírito, a liderança, meu Pai, em nome de Jesus, para que elas possam, meu Pai, ajudar o crescimento desta obra. Ah, Deus, para que todos os departamentos dessa igreja possam alcançar, Senhor, este benefício. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, visita cada um de forma igual, ó Pai. Ah, Deus, no teu nome, para que obras maiores em nome de Jesus. Ah, Senhor, se porventura alguém chegou fraco, desanimado, Senhor, eu te peço, fortalece. Se alguém chegou precisando de uma cura, Senhor, eu quero te pedir, cura, Senhor, porque o teu nome, Pai, a poder para cá. Se porventura alguém, ó Pai, está pedindo por uma libertação de um ente querido, de um familiar, que essa libertação possa alcançar a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Ah, meu Senhor, para que os pés, ó Pai, dos teus filhos venham estar sempre firme nessa congregação. Eu te peço em nome de Jesus, desfaz todo qualquer laço ou armadilha, se porventura, meu Pai, foi preparada para algum deles, ó Pai, e venha ser desfeito agora, em nome de Jesus, ó Pai. Se porventura, meu Pai, o coração estava triste, a tua alegria, ó Pai, possa cada dia mais preencher o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, tudo se fez, tudo se faz, porque o teu nome, ó Pai, é poderoso. Obrigado, meu Deus, porque tu visitaste a nós. Obrigado, ó Pai, porque tu visitaste o nosso coração. Obrigado, meu Pai, porque tu mexeste na nossa estrutura. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, ó Pai, é santa. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque tu tens sido a caneta deste povo, ó Pai. Tu tens sido a proteção. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo sobre eles cada dia mais, meu Senhor, ousadia do teu Espírito, em nome de Jesus. Se porventura, meu Pai, alguém se encontra fraco, ó Pai, distante, desanimado, longe do Senhor, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, traz de volta esta pessoa para perto, traz de volta esta pessoa para perto da gente, meu Senhor, porque tu és a salvação, em nome de Jesus. Graças te damos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Graças a nós, e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças eu te dou, meu Senhor. Queridos, se porventura no meio de nós se encontra alguém que ainda não realizou ainda este compromisso de crer no Senhor como único e verdadeiro Salvador, eu quero trazer um alerta para você. Não perca tempo, porque o Senhor fez todo esse movimento por amor de você e por amor de mim. Se porventura você ainda não aceitou o Senhor, ei, não perca tempo, porque esse movimento todo é para ti. O amor de Deus é por você. É Deus que te ama e que faz todas as coisas. Se porventura você estava desanimado, triste, estava afastado, eu quero dizer para você que hoje é o dia 7 de setembro. É o dia no qual o Senhor escreveu a sua história novamente. Hoje é o dia que Deus levou você à ousadia para refazer você novamente.
E se porventura você ainda não tinha ouvido falar de um Deus que faz o vaso, Ele fez hoje o extraordinário acontecer dentro de você. Se porventura a vergonha, o medo, talvez a vergonha de vir aqui à frente, ou de dizer a sua situação, que você se encontrava, lhe segure essas cadeiras, procure depois a pastora Neide, procure as irmãs dessa igreja e faça uma aliança de fé com o Senhor, porque coisas maiores o Senhor quer fazer na sua vida e na sua casa. Eu sinto Deus falar com alguém nessa noite, e eu sei que alguém entrou aqui porque queria receber uma resposta de Deus, e Deus responde.